Que isso? Nesse papel diz que eu tenho que pagar multa, juros diários e, além disso, eu vou perder o meu passaporte, o meu CPF e corro o risco de ser preso. Isso tudo porque eu não declarei imposto de renda? Falem conformados, esse é o tipo de situação que eu não quero que vocês passem. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar como que funciona a tributação em cima das operações de day trade da Nucoin, que é uma criptomoeda e sim, ela tem uma regulação e se você não declarar o imposto de renda corretamente e de acordo com as movimentações que você faz, você sim corre o risco até mesmo de ser preso. Mas claro, antes de iniciar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim o YouTube percebe que meu conteúdo é relevante e vai entregar isso para cada vez mais pessoas. E podem ser pessoas que, como você, estão fazendo day trade nas operações de Nucoin e não sabem que tem que declarar isso no imposto de renda. Então vamos lá, se você caiu no vídeo aqui, mas não sabe o que é Nucoin, não sabe como ganhar, não entende sobre a criptomoeda da Nubank, eu vou deixar aqui uma playlist onde eu tenho todos os vídeos explicando tudo isso. Para você que não conhece, eu gravo esse vídeo no dia de hoje, 11 de agosto, e até esse momento a Nucoin já teve uma valorização de mais de 700%. E vamos esclarecer alguns dos termos que eu vou utilizar aqui no vídeo. Então, day trade é o tipo de operação onde você compra e vende um ativo no mesmo dia. E swing trade é quando você compra e vende um ativo com uma diferença de tempo um pouco maior, passando de um dia, mas possivelmente ali dentro do mesmo mês. Então, se você está fazendo day trade ou swing trade com a Nucoin, a criptomoeda do Nubank, você vai ter que seguir a legislação das criptomoedas no Brasil. E como funciona essa legislação? Hoje a gente não tem um imposto para pagar sobre operações específicas de day trade, igual acontece ali no mercado de ações e no mercado de investimentos da Bolsa de Valores. Como funciona com as criptomoedas hoje? Hoje você paga se você vender mais do que 35 mil reais por mês tendo lucro. E como funcionam as faixas de imposto de renda? As movimentações começam com uma faixa que vai de 0 até 5 milhões de reais vendidos em criptomoedas ou, no nosso caso, em Nucoins. E quanto vai pagar de imposto? Se você vendeu acima de 35 mil reais, teve lucro, mas abaixo de 5 milhões, você vai ter que emitir uma DARF e pagar um imposto de renda de 15%. Já a segunda faixa, ela começa a partir de 5 milhões e vai até 10 milhões de reais. Se você movimentou este valor ali dentro do mês, você vai ter que pagar uma DARF e um imposto de renda de 17,5%. Ah, Bruno, mas eu movimentei demais e cheguei na faixa de 10 a 30 milhões de reais. Nesse caso, você vai ter que emitir uma DARF e pagar um imposto de renda de 20% sobre os seus lucros. E chegando no último estágio, onde o governo abocanha a maior parte, você chega nas operações ali em que a pessoa ou empresa vendeu mais do que 30 milhões de reais dentro do mês em criptomoedas. Nesse caso, a alíquota do imposto de renda vai ser de 22,5%. Mas bora lá, que eu gosto mesmo é de pôr a mão na massa e explicar com exemplos como que vai funcionar essas alíquotas de imposto de renda e como você não vai ficar inadimplente com a Receita Federal. Então vamos desenhar um exemplo onde a gente vendeu dentro do mês
100 mil reais em Nucoins e tivemos um lucro de 10 mil reais. Neste caso, você vai apurar a sua DARF sempre em cima do lucro. Então, a alíquota que a gente vai pagar, lembra, vai ser a primeira, que é de 15%. Então, a gente vai ter que pagar um imposto de renda sobre essa operação de R$ 1.500. Ah, Bruno, mas você está ficando maluco. Eu nunca vou movimentar essa quantidade de dinheiro. Deixa eu te falar um exemplo simples e que eu já vi acontecendo aqui nos comentários dos meus vídeos. A pessoa, ela compra e vende R$ 500 de Nucoin 3 vezes ao dia. Sabe quanto que vai dar isso no mês? Vai dar um total, em um mês médio de 30 dias, de R$ 45 mil movimentados. Então, você já tem que pagar o imposto de renda nesse caso. Então, fique atento, faça um controle para você saber se você está ou não estourando essa questão do imposto de renda. Beleza, eu tenho que pagar a DARF, mas como que eu faço para emitir essa DARF, Bruno? Você vai ter que entrar no site da Receita Federal, acessar o espaço da Sicalc, você vai fazer um download, instalar esse programa no seu computador e ali você vai colocar o valor da operação que você fez e, consequentemente, o valor da DARF que você quer emitir e realizar o pagamento. E sim, viu, inconformado? Eu também acho um absurdo a gente ter que correr atrás de pagar algo que a gente deve. Pensa só, o Nubank ele deixa de te enviar o boleto e você tem que ficar correndo atrás do boleto para poder pagar o Nubank? Não, né? Pois com o governo federal é diferente. A gente tem que correr atrás, a gente tem que apurar quanto a gente deve, a gente tem que pagar, porque senão as consequências são muito graves. Falando de imposto de renda hoje, ele tem uma multa de no mínimo aproximadamente R$ 150. Eu vou deixar o valor exato aqui, que é o mínimo que você vai pagar de multa. Além disso, estourou esse valor, você paga 20% de multa sobre a quantidade de valor que você está devendo à Receita Federal. E não fica só por aí. Se você não paga, a cada dia existe um juros que você paga sobre esse valor para poder fazer a quitação. E decorrido certo tempo, a Receita Federal aí sim vai correr atrás de você, te investigar e se você persistir em não pagar isso, você pode pegar prisão de até 2 anos. Concluindo, inconformado, o meu objetivo aqui é ser uma fonte de informações e trazer tudo que é relevante e que você tem que estar atento ao fazer operações de investimento. E com a Nucoin não é diferente. Ela teve um início promissor, eu vejo que tem muita gente comprando e vendendo ao mesmo dia e tendo bons lucros com isso. Mas tem que estar atento, ser sempre organizado. Por quê? Porque a gente precisa sim se preocupar com o que vem no futuro. Então, se você está fazendo operações e o valor das suas operações ele vai ultrapassar o piso ali, né, que é de R$ 35 mil, fica atento, paga a sua DARF e não fica pendente com o governo, porque as consequências podem chegar e eu tenho certeza que você não quer correr esse risco. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que você está vendo, que está fazendo operações na Nucoin e pode ser que ele não tenha esse conhecimento do valor que ele pode operar sem pagar imposto de renda ou do valor que ele vai estourar e ter que apurar a DARF dele.